A paz do Senhor a todos. Estamos aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São Lugero para mais uma escola bíblica, a qual estaremos tratando da lição de número 2 do primeiro trimestre de 2024. O título principal da nossa lição é o Corpo de Cristo, origem, natureza, vocação da Igreja no mundo. É uma lição maravilhosa, irmãos, a qual tem poder de Deus para a sua igreja neste período que estamos vivendo, que antecede a volta de Cristo. A lição de número 2 fala das imagens bíblicas da igreja. Imagens bíblicas. Então, nós falaremos da imagem verdadeira da igreja, né? Relacionado às imagens falsas, nós nem entraremos nesses comentários, mas quais são as imagens verdadeiras da igreja? O texto áureo nos diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Encontra-se em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9. A verdade prática: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão glorioso ela é. Glória a Deus. Então, meus irmãos, estaremos agora fazendo a leitura bíblica em classe, que encontra-se nos livros de Efésios, nas epístolas de Efésios, no capítulo 5, dos versículos 25 ao 32, e também na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, nos versículos 9 e 10, que nos diz assim, Efésios 5, 25, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é esse mistério, digo-vos, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Irmãos, aqui então, fala que Cristo, que Jesus Cristo, ele é o marido da igreja, ou ele é o noivo da igreja, Vamos para 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9 e 10, que nos diz: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Isto é, irmãos, o mistério da igreja que estava oculto na antiga aliança, isto é, a entrada também dos gentios como povo de Deus, a mistura do povo hebreu, do povo judeu, com o povo gentil, formando a igreja. Era algo que, como diz aqui no verso 10, em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Então, muito importante essa leitura para nós classificarmos a lição. A introdução: a Bíblia ensina acerca do relacionamento de Deus com sua igreja.
Veremos através das imagens da igreja o tipo de relacionamento que existe entre Deus e seu povo. Então, primeiramente, a primeira imagem da igreja descreve no relacionamento. É um relacionamento, como eu falei, de marido com mulher ou de noivo com uma noiva. Isto é, nós temos que, para melhor entendermos essa questão de marido e noiva, nós temos que voltar aos tempos de Jesus, na cultura da época, no costume da época de Jesus, no costume da lei, o qual, sendo noivo, né, o noivado, né, porque na cultura judaica não tinha esse costume, né, essa cultura que nós temos hoje, que é do namoro. Não, era um comprometimento. No momento que firmava noivado, já, mesmo não morando junto, mas já tinham os seus deveres de marido e esposa. Então, a primeira imagem fala como noiva, a igreja, a noiva de Cristo. Uma das imagens da igreja mais expressa a intimidade de Deus é a imagem de uma noiva, ou ainda de uma virgem desposada. Então, o grande propósito de Deus para a sua igreja é que seu povo esteja em perfeita comunhão, como nos fala, né, a oração sacerdotal de Cristo, que eles sejam um em nós, ó Pai, sejam unidos, né? Perfeita união, que o povo, que a igreja, aqueles que você me deste, o povo que você me deste, os escolhidos, sejam unânimes, sejam um em nós, eu neles e tu em mim, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado. O segundo ponto é a esposa de Cristo. O primeiro, noiva. O segundo, a esposa de Cristo. E o terceiro, o rebanho de Deus. Essas são as imagens. A segunda imagem, a esposa de Cristo. A imagem da esposa, principalmente no mundo antigo, trazia uma ideia primária de alguém que participaria de todo o viver de seu esposo, pois desde o princípio, o casal foi visto como uma só carne. Deixará o homem sua mãe, seus pais, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua esposa, e serão ambos uma só carne. Isso está em Gênesis 2:23. Este é o princípio, né? No princípio foi assim, quando Jesus falou no Sermão da Montanha. A Bíblia ensina que a união de Cristo e sua esposa tem como base o amor. Dessa forma, Cristo deu prova do seu amor. A igreja deve fazer o mesmo, guardando os seus mandamentos e amando a sua vinda. Os irmãos depois leiam lá em Efésios, no capítulo 5 e versículo 25, também João 14:15. Então, qual foi a maior prova de amor de Cristo pela sua igreja? É que ele deu a sua vida pela sua igreja. Ele deu a sua vida. Ele amou o mundo de tal maneira, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Cristo era o Filho unigênito do Pai, o único Filho do Pai, e por ele, né, nós nos tornamos também filhos de Deus. Aí Cristo se torna o primogênito. 3. A terceira imagem, rebanho de Deus. A igreja também é vista como um rebanho. Está lá em Atos, no capítulo 20, no versículo 28. E a ideia principal trata de permanecer unidos no mesmo sentido, no mesmo sendo muitos. E no mesmo sentido. Isto é um rebanho que se une para seguir o pastor supremo. E o nosso pastor supremo é Jesus Cristo. Amém? Então nós somos rebanho de Deus. E que privilégio, irmãos, que privilégio, né? Sermos chamados de noiva, de esposa e de rebanho de Deus. O Espírito Santo deixou com clareza o ensino de que o povo de Deus
deve ver unido, e por isso esse mesmo povo é retratado sendo como um rebanho. Amém? Glória a Deus por isso. Então, nessa visão geral da primeira parte, nós temos a imagem da noiva de Cristo, a esposa de Cristo e o rebanho de Deus. Descrevem o relacionamento de Cristo com a sua igreja. No segundo tópico da nossa lição, fala da imagens que descrevem as função. Imagens que descrevem função, isto é, conforme a leitura que nós fizemos em 1 Pedro, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Então, vejamos, a imagem expressa algumas funções da igreja. Agora não está falando de relacionamento, e sim de função. Geração eleita, a palavra geração vem do grego genos, e significa raça. Já a palavra eleita vem do grego eklektos, que significa escolhidos para um ofício. Isso ensina que Deus fez uma raça e a destinou para o trabalho de representar o reino de Deus na terra. Isto é, a geração eleita, o povo adquirido, que é a igreja. Sacerdócio real e nação santa. Então, a igreja, como um sacerdócio real, deve interceder em favor do mundo. Isto é, se nós olharmos para o Antigo Testamento, existia os sacerdotes, que eram os descendentes da tribo de Levi. E o sumo sacerdote, existia um sumo sacerdote que uma vez por ano entrava no lugar chamado Santo dos Santos e intercedia por toda a nação. Somente o sumo sacerdote poderia passar no templo, do lugar santo para o Santo dos Santos, e isto uma vez por ano, para interceder. Porém, Cristo na cruz nos conquistou sacerdócio, e não só sacerdócio, mas um sacerdócio real, do seu reino, que nós representamos, A igreja tem este poder de chegar abertamente diante do trono de Deus, e orar abertamente ao Senhor e interceder. A expressão nação santa e povo adquirido ensina que a igreja deve ser separada daqueles que não temem a Deus, a fim de revelar ao mundo o Deus Santíssimo. Então, isto é, a nossa união, a nossa reunião e a nossa união como igreja em Cristo, isto revela ao mundo, que Jesus veio e que Ele é poderoso. É o testemunho que tem a união da igreja de uma nação que é separada. E ela é separada de uma forma, de que forma? Isto é no mundo espiritual, meus irmãos, no mundo espiritual, a qual nós não praticamos, Nós não praticamos os mesmos atos que são praticados neste mundo e são tratados como uma forma natural. Um exemplo clássico, certo? Que tem essa separação aqui no Brasil. Até existe alguns pastores, algumas organizações que até trabalham, mas eles não entram, que até trabalham no carnaval, por exemplo, que aqui no Brasil, a cultura do carnaval é mais que centenária, Então, o que acontece? A gente sabe que o próprio nome está dizendo, carnaval, festa da carne. Então, um crente jamais deve se sentir bem e representar a Cristo num clube, por exemplo, ou num desfile de blocos de carnaval festejando. Então, irmãos, esta é uma diferença, entendeu? Não ameis o mundo e nem no que no mundo há. Não vos conformeis, não tomei forma do mundo. Então, isto foi nos orientado por Cristo e pelos seus apóstolos. A nação santa, o povo adquirido,
A igreja, ela tem que seguir a doutrina dos apóstolos, ter a Bíblia como regra de fé e prática. Então, nós temos a inteligência, nós temos a ação do Espírito Santo em nossa mente, que nós não devemos nos contaminar com estas festas ou com alguma coisa que não agrada ao Senhor. Há um lugar onde o Espírito Santo não estará. Amém, irmãos? Nós jamais devemos entristecer a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que habita em nós e está conosco, e Ele testificará de Cristo em nós. E é Ele que nos convencerá do pecado, do juízo e da justiça. Amém, irmãos? Se tem um exemplo só dessa separação, tá? Que é a coisa, que é um local brasileiro, que é o carnaval, né? É uma cultura brasileira. 2. Primeiro sacerdócio. 2. O corpo de Cristo. Então, a igreja como corpo de Cristo, olha essa imagem. Que imagem linda, irmãos. Como corpo de Cristo. A igreja como corpo de Cristo ensina, primeiramente, uma perfeita unidade com o cabeça, que é Cristo. Isto é, Cristo é o cabeça, né? Uma representação, né? É Cristo que guia, é Cristo que dirige, é Cristo que tem todo o domínio de todas as ações, como cabeça, né? E a igreja como um corpo. Como corpo, a Bíblia ensina que todos somos membros, e que todos os membros são fundamentais para o bom funcionamento deste organismo. Então, meus irmãos, aqui também fala muito da igreja universal, né? A igreja em todo o planeta, a igreja que cultua Deus, que professa a mesma fé, que prega a mesma palavra, tanto aqui quanto no outro lado do mundo, como no Japão, sem distinção, sem diferença, né? Que ora por nós aqui no Brasil, ou nós oramos por ela também, e isso em todo o mundo. Existe esse corpo, esse organismo vivo, que é a igreja, então, como corpo. Então, esta é uma imagem muito linda que tem da igreja, chamada corpo de Cristo. Então, a visão geral dessa segunda parte é a imagem como geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, descrevem funções que a igreja exerce diante de Deus neste mundo, como missão, como nós somos embaixadores de Cristo. Né? Jesus disse, né, que nós não somos deste mundo, né, mas nós vivemos neste mundo. Então, quer dizer, Cristo já nos considera cidadãos do céu, porém estamos aqui representando como embaixadores. Tremenda palavra de Deus, né, meus irmãos? A terceira, né, terceiro tópico, imagens que descrevem habitação. Glória a Deus, habitação de Deus. Então, a Bíblia nos revela que nós temos a imagem de santuário de Deus. A expressão santuário, né, ensina que somos templo do Espírito Santo e, portanto, devemos cuidar do nosso corpo com honra e santidade, pois um dia teremos que prestar conta a Deus acerca disso. Os irmãos podem ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, e também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versículos 3 e 4, a qual está falando de santuário de Deus. Amém? E se nós formos lá, olharmos para Apocalipse, no capítulo 3, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e farei com ele morada, né? E cearei com ele. Casa de Deus, segundo ponto aqui, né, da imagem. Primeiramente, é ser igreja, né? E agora casa de Deus. A palavra casa... Opa, perdão, irmãos.
Casa de Deus. A palavra casa na Bíblia está relacionada à família e por isso veremos a expressão como casa de Israel, para referir aos descendentes de Jacó. Quando Paulo diz que somos casa de Deus, isso significa que pertencemos a uma família. Então, quando fala casa de Deus, né, a casa é uma família. Josué disse ao povo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que ele quis dizer com isso? Eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. E quando fala de porta, irmãos, né? De porta, aí fala da pessoa individual, daquele versículo que eu falei, que eu mencionei anteriormente, em Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. Então, isso fala de quê? De Jesus batendo no nosso coração, na nossa alma, para que, né, nos dá a oportunidade de nós abrirmos a porta e convidá-lo para entrar. Não, eu te aceito, Senhor. Eu aceito. O Espírito Santo, né, nos convence, né, nos revela Cristo e nós abrimos a porta e convidamos para entrar. Muitos, infelizmente, não abrem esta porta. Mas casa de Deus refere-se à família. Então, uma das imagens da igreja é essa, é casa de Deus, família de Deus, povo de Deus. E 3, o privilégio de ser igreja, né? É um privilégio, primeiramente, pode se relacionar com Deus, tendo comunhão, amizade e intimidade, através da oração, né? Ter um relacionamento íntimo com Deus, e é isso que o Senhor quer de todos nós, é isso que Deus deseja, que Jesus deseja de todos nós. Poder participar da obra da salvação e representar o reino de Deus na terra, aquilo como eu falei, né? O ide de Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, quem abrir a porta e deixar ele entrar, quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer será condenado. Existe uma condição, mas quem não crer será condenado. Amém? E temos um tesouro em vaso de barro, pois somos templo do Espírito Santo. Se nós olharmos lá para a casa de Israel, né, quando Deus falou para o profeta Jeremias: desce a casa do oleiro, viu que lá, né, o oleiro estava trabalhando num vaso de barro e aquele vaso quebrou e ele pegou e fez um outro novo. Então, irmãos, esse é um tesouro de Deus num vaso de barro. Isto é, o vaso de barro, quem é? Somos nós. Quem são os vasos de barro? Quem é o vaso de barro? É a pessoa, é o crente, é o indivíduo que creu em Cristo, que entregou sua vida para Jesus. Vaso de barro, por quê? Porque nós somos barro. Nós somos barro ainda. Nosso corpo não foi glorificado. Porém, templos do Espírito Santo, cheios do óleo que Deus derrama na nossa vida. O óleo representa a pessoa do Espírito Santo. Então, como uma das imagens da igreja é essa, vasos de barro, porém cheios de óleo, que é o Espírito Santo. Então, imagens como o santuário de Deus descreve a igreja como a habitação de Deus. A nossa conclusão: pode-se relacionar-se com Deus, cooperar com Ele e habitar por Ele, e ser habitado por Ele. É o maior privilégio desta terra e por isso o Espírito Santo nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre. Filipenses 4:4. Amém, meus irmãos? Então está aí a nossa lição prática, bem objetiva para a nossa compreensão, e peço a colaboração de todos. Dê o seu joinha, compartilhem e façam seus comentários. Amém? Inscrevam-se no nosso canal no YouTube e participem, ajude-nos a divulgar esse trabalho. E comentem, irmãos, comentem lá, façam sim suas críticas,
né, críticas construtivas para que nós possamos melhorar aqui. Amém? Quero orar com os irmãos e despedir. Amado eterno Deus, graças te dou, Senhor, por estar aqui, juntamente, Senhor, desta lição para podermos ensinar e também reciclar o entendimento de muitos irmãos neste momento. Peço que abençoe a cada um ouvinte e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém.